parte importantíssima do módulo. Eu vou te ensinar agora como eu escolho os meus fundos imobiliários. Você não vai precisar ir para a rua, ir para jornal, pegar site de corretora de imóveis. Não. A única coisa que você vai precisar é de um site, que eu vou te dizer qual é, do seu celular ou do seu computador e de um acesso à internet. Eu vou te provar de uma vez por todas que não precisa ter muito conhecimento para conseguir escolher e analisar números de fundos imobiliários. Você não vai precisar ser um gênio expert para entender se o fundo imobiliário é saudável ou não é. Muitas vezes a gente se engana em achar que não temos a capacidade de fazer alguma coisa. Eu vou te provar que você é sim capaz. As únicas matérias da escola que você vai precisar ter aprendido para entender o que eu vou te ensinar agora é somar, subtrair, multiplicar e dividir. O primeiro ponto é analisar em qualquer fundo imobiliário a localização. Alberto, como é que eu vou saber a localização de um fundo imobiliário? Não se preocupe que tudo que eu vou te contar aqui na teoria, nós vamos praticar no exercício ao final deste módulo. Lá no site Funds Explorer, que é o site que eu uso para fazer a análise desses fundos imobiliários, tem todos os endereços dos imóveis de qualquer fundo imobiliário. A gente vai simplesmente pegar o endereço e vai jogar no Google. Primeiro, localização de qualidade. Segundo, imóveis de qualidade, bem estruturado, construção robusta, que tenha uma empresa por trás de engenharia renomada, que tenha também uma equipe que faz os reparos naquele imóvel de boa qualidade. Que aquele fundo imobiliário tenha bons locatários, que essas empresas que alugam esses imóveis dos fundos imobiliários estejam em um setor lucrativo de atuação. Por exemplo, você não vai comprar um fundo imobiliário que aluga para um hospital. Não é que o setor de saúde seja ruim. O problema é que se o hospital não conseguir pagar os aluguéis, qual é o juiz que vai despejar um monte de gente doente à beira da morte? Não vai. E está correto, realmente não tem como despejar. São pessoas doentes. O hospital pode estar passando, inclusive, até por uma crise financeira, não seja por desonestidade, mas ninguém vai colocar para fora. E se você é dono de um imóvel como esse, vai acabar perdendo dinheiro. Por isso que ter clientes, inquilinos de qualidade é importante. E o hospital é um inquilino que não é muito bom. Hora de analisar números, fundamentos dos fundos imobiliários. O primeiro, lógico, é o preço. Inclusive eu anotei aqui para que eu não esqueça de passar para você nenhum. O preço a gente vai analisar pelo P dividido por VP. É um fundamento que diz se aquele fundo imobiliário está caro ou está barato aos olhos do mercado. É como se essa caneta aqui tivesse um valor de mercado de R$10 e se eu encontrar ela na loja por R$10, o P dividido por VP dela é de 1. Agora, se essa caneta estiver custando R$15, mas o mercado diz que ela vale só 10, o P dividido por VP dela vai estar 1,5. Agora, se eu for no outro mês e a caneta estiver custando R$5, o P dividido por VP da caneta vai ser de 0,5. Ou seja, quanto menor o P dividido por VP, melhor. Se tiver acima de 1,5, a gente considera aquele fundo imobiliário caro. Então já anota, P dividido por VP, quanto menor, melhor. Se tiver acima de 1,5, fundo imobiliário está caro. Se tiver abaixo de 1, fundo imobiliário está muito barato. Se estiver entre 1 e 1,5, o fundo imobiliário está a um preço aceitável. O ponto que todo mundo gosta, o aluguel, os dividendos. Quanto esse fundo imobiliário vai te pagar mensalmente? Antigamente, eu de forma incorreta gostava de comparar esse rendimento com a taxa Selic. Só que a taxa Selic, ela remete à renda fixa. E como é que eu vou comparar renda fixa com renda variável? Eu tenho a total humildade de dizer que erro e de reconhecer meus erros e de corrigir. Eu não estou aqui para ser a pessoa mais inteligente do mundo. Eu estou aqui para aprender todos os dias e reconhecer os meus erros. Dessa forma, eu me abro sempre a novas ideias. A comparação correta seria fundos imobiliários com o mercado de imóveis físicos. Por quê? Eu tenho que comparar gato com gato. Não posso comparar gato com coelho, porque são animais diferentes. Então, eu vou comparar
fundo imobiliário com imóvel físico. A rentabilidade dos imóveis físicos atualmente estão girando em torno de 0,5% ao mês. Em muitos fundos imobiliários, você vai conseguir 0,8% até 1% ao mês. É difícil, mas você consegue. Então, já anota, você tem que comparar o rendimento do fundo imobiliário com o imóvel físico. Como é que eu vou saber, Alberto? Joga no Google. Quantos imóveis físicos estão pagando de aluguel atualmente? Ou então pega aí um apartamento na sua região, vê quanto está custando o imóvel lá e vê quanto é o aluguel. Divide um pelo outro, entenda quanto os imóveis físicos estão pagando em percentual mensalmente e compare com o seu fundo imobiliário. E lá no site Fundos Explorer a gente tem acesso a esse valor. Mas não vamos se prender apenas aos aluguéis, apenas aos dividendos. É um grande erro pegar, ver um fundo imobiliário que está pagando lá 2% ao mês e correr e comprar aquele fundo imobiliário. Isso é extremamente venenoso e perigoso, porque ali deve estar sendo maquiado alguma coisa muito ruim. Por isso que você tem que seguir todo esse protocolo que eu estou te ensinando. A questão da vacância, extremamente importante. Ver quantos imóveis daqueles fundos imobiliários estão desalugados. No site Fundos Explorer nós temos acesso a essa informação. Quanto maior a vacância física, pior. Quer dizer que aquele fundo imobiliário tem muitos imóveis desalugados. Quanto mais imóveis desalugados, menos aluguel você vai receber. Um número aceitável de vacância, para mim, 30% no máximo. Se passar de 30% de vacância física, eu já vou acender as minhas luzes de alerta. Abaixo disso, para mim, é perfeitamente aceitável. Então, quanto menor a vacância física, melhor. E o mundo ideal, lógico, é que essa vacância física seja zero, que vai significar que todos os imóveis estão alugados. Outro ponto importante de ser analisado, o patrimônio líquido daquele fundo imobiliário. Quanto ele tem em imóveis? Porque tem muito fundo imobiliário que tem apenas 100 milhões em imóveis e você já deve ter pulado da cadeira agora. 100 milhões é pouco? Nos fundos imobiliários é algo muito pouco. Aqui eu quero, no mínimo, 1 bilhão em patrimônio, porque isso me diz que o fundo imobiliário é sólido. Não adianta nada eu pegar um fundo imobiliário que vale de 100 milhões, que ele me pague 3% por mês, mas que daqui a um ano ele quebre, ou daqui a um ano ele não me pague mais aluguéis. Eu prefiro pegar um fundo imobiliário robusto, com mais de 1 bilhão em patrimônio, é bilhão com B mesmo, que tenha muitos imóveis, que tenha inquilinos de qualidade, que me paguem ali 0,8%, 0,9% ao mês, mas que eu tenho esse rendimento garantido todos os meses. E aqui é a nossa última parte da análise. Você vai olhar se aquele fundo imobiliário pagou aluguéis e dividendos constantes nos últimos meses. Tudo isso nós temos como analisar sem sair das nossas casas, olhando no computador, e na aula do exercício eu vou materializar tudo isso aqui que eu estou falando. Mas é de extrema importância que você tenha anotado tudo isso para que possa aplicar em qualquer fundo imobiliário, que a partir de agora você vai aprender a analisar sozinho ou sozinha, sem precisar da minha ajuda, sem precisar da ajuda de ninguém. O intuito desse curso, o intuito desse treinamento é exatamente esse. Não é o Alberto que vai ficar dizendo qual a melhor ação, qual o melhor fundo imobiliário, qual a melhor renda fixa. É você que a partir de agora vai aprender a analisar quais os melhores ativos e quais vão se encaixar na sua carteira para o longo prazo. Agora que eu te ensinei a escolher os melhores fundos imobiliários, vamos agora aprender por que é extremamente importante ter essa classe de ativos na nossa carteira de investimentos.